A votação final que define o destino da presidenta Dilma acontece nessa semana. Nós fomos conversar com uma das suas principais defensoras, a senadora Vanessa Graziotin. Tudo bem, senadora? Tudo bem. Qual é a expectativa para esse pronunciamento da presidenta Dilma no Senado? O que a senhora acha que ela deveria fazer? Inicialmente, a acusação apresentou somente 2 testemunhas. E agora nós obtivemos a notícia de que uma foi retirada, ficando uma somente. Ou seja, é inédito no processo quando é acusação que foge das provas. Isso é inédito, isso é inimaginável, porque em todos os processos é a acusação que procura produzir provas. Aqui, contra a presidenta Dilma, não, é exatamente a acusação que procura fugir da formação e produção de provas. Por 2 razões. Primeiro, porque não interessa um debate, por mais que eles sejam maioria, eles perdem. E segundo, porque quanto mais a gente mostra, mais fica claro para a população brasileira que não se trata de crimes que foram cometidos pela presidenta Dilma. Então, a previsão é de que ela vá pessoalmente ao Senado no próximo dia 29. Vai ser um momento histórico em que a presidenta vai para o Senado se expor. Ela corajosamente vai se colocar diante dos seus acusadores para que o Judas Iscariotes possa acusá-la na frente dela. Senadora, o Lula falou que a Dilma deveria ir para encarar o Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é uma pessoa específica ou é um conjunto? É o conjunto da obra? O Judas é o conjunto da obra e representado, infelizmente, pela maioria do parlamento brasileiro, que foi o grande responsável, se nós formos ver isso, é a maioria do parlamento que pisou na Constituição, rasgou a Constituição e transformou o nosso sistema presidencialista em sistema parlamentarista. E fez isso, primeiro, por barganha, para parar a Lava Jato e também para aplicar o projeto político deles, que é completamente diferente, antagônico ao projeto que vem sendo aplicado no Brasil nesses últimos 13 anos, né? Então, eu mesma já tenho claro como que eu vou começar a minha fala. Na presença da presidenta, eu falei: presidenta, a senhora não está aqui na condição de ré, a senhora está aqui na condição de vítima. Então, ela estará, sim, na frente de várias pessoas que até ontem a carregavam pelo braço, a apoiavam em todas as suas medidas no Congresso Nacional e agora deram um chute. Dessas pessoas do Senado, dos senadores, quem que a senhora acha que foi a maior decepção? Cristóvão Buarque? Olha, o Cristóvão Buarque, ele já vinha dando sinais há algum tempo, um pouco da formação política e ideológica dele, assim, um pouco confusa. Tanto que, quando ele sai do PDT, ele foi procurar qual partido? Ele foi procurar o PPS. O PPS, nós sabemos que é um apêndice do PSDB. Então, a gente já tem há muito tempo um debate profundo do ponto de vista ideológico, né? Houve algum momento em que a senhora, notando que aquilo tudo era uma farsa jurídica, que é isso é disso que se trata, pensou em jogar toalha? De jeito nenhum. Por que a senhora continuou? Porque, e olha, nós não estamos só lutando para manter um mandato de quem foi democraticamente eleito. Nós estamos lutando para salvar a democracia brasileira. Não pensem que é só isso, ela sai, ele entra e fica tudo bem. Não, gente. Nós estamos lutando, obviamente, que pela narrativa, mas também porque nós temos muita expectativa de reverter o quadro, e porque nós sabemos que o que está em disputa é um projeto político. O que pode reverter o quadro? Já que hoje o cenário ali é de aprovação do impeachment. O que vale mesmo é o julgamento. E só o julgamento prevê a maioria de 2/3, os 54 votos. Então, desde o início do processo até a hora do julgamento, é que nós trabalhamos para o momento do julgamento, porque a pronúncia, para eles, bastava maioria simples. 41 votos já estava decidido. Então, por que nós vamos mostrar antecipadamente nossas armas, né? Então, o que nos leva... Tem armas secretas? Temos armas, claro. Primeiro que esses 22 votos nossos, como os 59 votos deles, não representa a real correlação de forças, não é? Então, as armas, elas estão ainda um pouco sendo trabalhadas. E trabalhar em quê, você pergunta, né? Sob que bandeiras? Primeiro é isso, você salvar o Estado democrático de direito. Porque para quem senta numa cadeira presidencial entrando pela porta dos fundos,
Daí para você fazer qualquer ato, qualquer outro ato de violência, de atentado à Constituição, é daqui para ali. E esse diálogo nós estamos tendo com os senadores e senadoras. Olha, como é que você quer ficar para a história? Mas tem também o fato do compromisso da presidenta com o projeto de Brasil e a defesa dos direitos dos trabalhadores. Porque se por um lado eles usam muito isso com muita força, que a presidenta Dilma não pode voltar porque ela perdeu a capacidade de governar, ela perdeu a governabilidade, eles têm razão, porque eles tiraram dela a governabilidade. Por outro lado, nós dizemos o seguinte, mas não pode continuar sentado na cadeira da presidência quem não tem legitimidade. E principalmente para fazer o que quer fazer. E para a gente não alongar muito a conversa, vamos usar não as minhas definições ou palavras, vamos usar o que disse o próprio primeiro-ministro de Michel Temer, que é o senador Romero Jucá. É importante a gente colocar o Michel, porque o Michel vai fazer uma transição. E ele aproveita para adotar medidas, implementar medidas que nenhum presidente eleito democraticamente poderia implementar. Ou vocês acham que algum presidente eleito vai ter condições de promover uma reforma na Previdência Social, tirar direito para os aposentados? Não é? Então ele mesmo diz. A democracia é o único caminho para a construção de um pacto pela unidade nacional, o desenvolvimento e a justiça social. É o único caminho para sairmos da crise. Por isso, a importância de assumirmos um claro compromisso com o plebiscito e pela reforma política. Como a senhora encara essa questão do plebiscito? Dá para fazer? Não teria que ter a maioria que o governo não tem? Mas veja, nós temos a maioria da população. Nós temos, olha, diziam que ela também não podia ficar porque o povo não a queria mais. Mas o povo também não quer o Temer. A maioria da população brasileira quer eleição antecipada. Quer eleição. Está dito em todas as pesquisas. Então, veja, aí vem aquele ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que era uma brincadeira de criança a defesa do plebiscito no Brasil. Eu repito, brincadeira de criança é o magistrado querer fazer política. Então, o plebiscito ele é simples. Não precisa ser uma emenda constitucional para chamar um plebiscito. Ela pode fazer o plebiscito ouvir a população, depois de ouvir a população. Oficialmente, 60%, 70% se manifestando a favor, como é que o Congresso vai ter legitimidade para dizer não? O plebiscito pode ser feito agora nas eleições, junto com as eleições municipais. 2 perguntas. Isso é fácil de introduzir. O ministro Gilmar Mendes disse que a lei de ficha limpa foi redigida por bêbados. E hoje a lei está sobre o risco de não estar valendo mais, né? Primeiro, em relação ao Gilmar Mendes. A mesma pessoa que disse que o plebiscito é brincadeira de criança, agora diz que quem fez a lei da ficha limpa estava bêbado. Poxa vida, ele tem que ter um mínimo de respeito, entre outras coisas, né? De respeito. Ele não é senador. A senhora chegou a dizer num artigo que havia um componente machista nesse impeachment. A senhora pode explicar um pouco? Serra disse que o México era um exemplo perigoso para o Brasil, para os homens que fazem política no Brasil, que são maioria. Porque aqui as mulheres não ocupam nem 20% das cadeiras políticas, e lá elas são quase 50%. Gente, isso ele falou e é o que ele pensa, porque é como ele age no Congresso Nacional. Eles são assim, o líder, a Luiz Nunes Ferreira, ele é contra qualquer lei de cota para mulher, absurdo, sabe? Então, ela sofre a misoginia, não tenho dúvida nenhuma, sofre também pelo fato de ser mulher. Falando no chanceler Serra, ele tem dado algumas declarações aí agora, houve uma denúncia de que ele tentou comprar votos do Uruguai para tirar a Venezuela da presidência do Mercosul. Como é que a senhora analisa essa atuação do Serra? O ministro Serra é lamentável, porque no dia seguinte ele veio dizendo que o chanceler uruguaio ligou a ele, que não era bem assim, mas ninguém nem ouviu nada da gravação até agora, ficou dito pelo não dito. É óbvio que ele está tentando fazer o que pode e o que não pode para destruir, não é só para tirar a possibilidade da Venezuela exercer a presidência pro tempore. Quem pensa assim está redondamente enganado. O objetivo deles é destruir o próprio Mercosul. Vamos já voltar a ouvir falar na ALCA.
O teatro do impeachment está montado para a traição. Nada disso seria possível sem a ajuda inestimável da mídia. Seguimos conhecendo os principais atores do golpe de 2016 no Senado. Ronaldo Caiado, DEM. Líder dos democratas no Senado, Caiado é menos lembrado, mas também teve envolvimento em escândalos de corrupção. Justo ele, que faz discursos moralistas contra o PT. O senador Ronaldo Caiado foi acusado em março de 2015 de receber propinas do contraventor Carlinhos Cachoeira em pelo menos 3 campanhas para a Câmara Federal, 2002, 2006 e 2010. O acusador foi justamente seu ex-companheiro de partido, Demóstenes Torres. A Polícia Federal afirma que investiga o parlamentar, que ainda não sofreu nenhuma condenação. Caiado ameaçou processar Demóstenes, que foi cassado em 2012 na Operação Monte Carlo, que apurou máquinas caça-níqueis em Goiás, envolvendo Cachoeira e a construtora Delta. Antônio Anastasia, PSDB. Relator do processo do impeachment, Anastasia é aliado de Aécio Neves e ex-governador de Minas Gerais entre 2010 e 2014. O senador é acusado de receber R$2 milhões das empreiteiras Andrade Gutierrez, UTC, OAS, Odebrecht e Queiroz Galvão, e do banco BTG Pactual, todos citados na Lava Jato. A assessoria do tucano Anastasia diz que as doações foram legais e aprovadas pelo Tribunal Eleitoral. Sua equipe também diz que o grande volume de dinheiro de campanha foi necessário porque Minas é um estado populoso. Zezé Perrella, PTB. Aliado de Aécio Neves, também em Minas Gerais e personagem central do escândalo do Helicoca, Perrella é acusado de ter recebido R$1.300.000 da Assembleia Legislativa para gastos pessoais entre 2007 e 2010. O escândalo com um helicóptero carregando quase meia tonelada de pasta base de cocaína explodiu em 2013. O Helicoca estava em nome de seu filho, Gustavo. Zezé Perrella é um dos senadores que vai julgar o destino de Dilma Rousseff. Gustavo foi nomeado secretário nacional de futebol pelo ministro interino dos esportes Leonardo Pisciani, ex-ministros de Dilma. Além de Edson Lobão, que está enroscado na Lava Jato, outros 4 ex-ministros de Dilma Rousseff estão no rol dos golpistas. São eles: Fernando Bezerra Coelho, da Integração Nacional, Garibaldi Alves Filho, da Previdência, Marcelo Crivella, da Pesca, Marta Suplicy, da Cultura. Dos 4, Marta é uma das mais ressentidas com Dilma. A atual candidata a prefeita em São Paulo jura que é contra a corrupção, mas não se envergonha de dividir palanque com Eduardo Cunha e Temer, ex-ministros de Lula. Romero Jucá foi ministro da Previdência de Lula, chegou a ser integrante do governo Temer e caiu por acusações na Lava Jato. Mas ele não é o único ex-integrante da gestão lulista a cuspir no prato que comeu. Cristóvão Buarque, ex-ministro da Educação, e Eunice Oliveira, das Comunicações, também entraram nos votos pró-impeachment. Dos dois, Cristóvão tentou dissimular que não tinha decidido seu voto para poder barganhar. Acabou assumindo que quer derrubar Dilma, mas reclamando de ser chamado publicamente de golpista. A gente se encontra novamente na semana que vem. Até lá! Eu acho que nós temos que ser respeitados. Nós estamos num processo aqui que é doloroso para nós e para o país. Um processo que nós questionamos desde o início. E nós temos o direito de se manifestar e defender a presidente da República. Talvez tenha uma coisa que eu concorde com o senador Magno Malta. É que aqui não tem ninguém com condições de acusar ninguém e nem de julgar. Então, por isso que a gente diz que é uma farsa. Qual é a moral desse Senado para julgar a presidente da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada, para caçar? Quero saber qual é a moral que vocês têm. Gostaria de saber, porque a metade aqui não tem. Se tivesse moral, presidente. Silêncio, por favor, se tivessem moral, se tivessem e quisessem de fato. Se tivessem, senhor presidente. Eu peço que todos se contenham, por gentileza. Que é isso? Você é de trabalhador escravo. Está suspensa a sessão por 5 minutos.